Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Microsoft Office Project 2007. O Project é um dos aplicativos de gerenciamento de projetos mais utilizados mundialmente. Você pode utilizar este aplicativo para planejar, programar, emitir relatórios e representar graficamente as informações sobre projetos. Vamos abrir o programa? Para isso, leve o cursor até o botão Iniciar do Windows e dê um clique. Muito bem, agora no menu que se abriu, leve o cursor até a opção chamada Todos os Programas e dê um clique. Perfeito! O Project é uma ferramenta recomendada para o estabelecimento de um plano inicial de um projeto e podemos utilizá-lo no dia a dia, ganhando tempo, organizando tarefas e até mesmo reduzindo a ocorrência de erros durante um processo. Este programa também faz parte da família de aplicativos intitulada como Microsoft Office. Bom, repare que temos no menu uma lista de pastas. Leve o cursor até a pasta chamada Microsoft Office e dê um clique. Ok, fazem parte do pacote Office os programas Word, Excel, Access, Project, dentre outros. Vamos abrir o programa Microsoft Project 2007. Então leve o cursor até ele e dê um clique. Ótimo, é aberto o Microsoft Project 2007. Observe que assim como os outros programas do pacote Office, o Project também possui alguns recursos básicos, como por exemplo, a criação de um novo projeto através do ícone representado por uma folha em branco. Um lembrete é que com este aplicativo é fácil criar e modificar um conjunto de tarefas, e que para o gerenciamento de um projeto, ele é uma ferramenta muito importante para o estabelecimento de um plano inicial. Além disso, podemos realizar mudanças em uma parte do projeto, que o Project irá recalcular novamente os prazos estabelecidos. Vamos abrir um projeto modelo? Para começar, leve o cursor até o menu chamado Arquivo e dê um clique. Ele se localiza na parte superior esquerda do programa. Muito bem, é aberto um menu contendo opções para se criar, abrir, salvar e fechar um projeto. Neste menu também podemos configurar a página, imprimir, dentre outras opções. Vamos abrir um modelo que se encontra no computador? Para isso, leve o cursor até a opção chamada Abrir e dê um clique. Abra a janela chamada Abrir. Nela, o usuário escolhe qual será o projeto que será carregado no Project. Na nossa primeira aula, iremos utilizar um modelo de projeto. Este modelo se encontra na pasta chamada Exemplos. Vamos abri-la? Para isso, leve o cursor até ela e dê um duplo clique. Ok, dentro da pasta Exemplos, temos o arquivo chamado exemplo.mpt. A palavra exemplo indica o nome que foi dado pelo criador e as letras MPT é a extensão do arquivo. Os arquivos desta extensão são modelos de projetos para o Microsoft Office Project. Vamos abrir o arquivo? Então leve o cursor até ele e dê um duplo clique. Perfeito! É aberto um dos tipos de modelo do Project 2007. Estes modelos são úteis para padronizar a aparência de arquivos gerados pelo Project, em uma equipe ou dentro de uma empresa. Você poderá alterar e salvar como um projeto comum, ou até mesmo utilizar apenas um modelo para a inicialização de um novo. Observe que temos algumas áreas neste modo de exibição. No lado esquerdo do programa, podemos definir qual modo de visualização será utilizado. Vamos alterar? Para isso, leve o cursor até o modo de visualização chamado Calendário e dê um clique. Ele é o primeiro da lista, contando de cima para baixo. Os modos de visualização incluem formatos tradicionais de gerenciamento de projetos, além de formatos especializados para a entrada de dados e sua exibição. Você poderá trabalhar com os modos fornecidos por padrão ou até mesmo criar os seus próprios. Este painel onde possui os modos é chamado de barra de modos. Caso ele não esteja ativo, você poderá utilizar o menu Exibir para ativá-lo, ou até mesmo para acessar os modos diretamente. Bom, leve o cursor até o menu Exibir e dê um clique. Ok, um lembrete. É que você poderá utilizar teclas de atalho para acessar qualquer menu da barra. Para isso, basta pressionar a tecla Alt, mais a letra que se encontra sublinhada no nome de cada menu.
Bom, foi aberto para você o menu Exibir. Nele podemos alterar entre os modos de visualização, ativar ou não janelas e painéis do Project, dentre outros recursos. O modo de visualização mais utilizado é o chamado de gráfico de Gantt. Então, leve o cursor até ele e dê um clique. Muito bem, este é o modo de visualização conhecido como gráfico de Gantt. Este gráfico é utilizado para ilustrar o avanço das diferentes etapas de um projeto. Nele podemos visualizar as tarefas de cada membro da equipe do projeto. Observe também que neste modo de visualização, temos uma tabela constituída pelas tarefas e suas informações. Bom, vamos fechar a guia do projeto? Para isso, leve o cursor até o menu chamado Exibir e dê um clique. Ok, agora leve o cursor até a opção chamada Desativar Guia do Projeto e dê um clique. Ótimo, você desativou. Ótimo, você desativou a guia do projeto corretamente. Um lembrete é que esta guia fornece informações fáceis de serem seguidas para ajudar o usuário a configurar um novo projeto no Microsoft Office Project. Uma dica importante é que também é possível usar esta guia para inserir tarefas, atribuir recursos, rastrear o andamento e relatar o status do projeto. Vamos conhecer a barra de menus que se encontra na parte superior do programa? Para começar, leve o cursor até o menu chamado Editar e dê um clique. Ótimo, você desativou a guia do projeto corretamente. Um lembrete é que esta guia fornece informações fáceis de serem seguidas para ajudar o usuário a configurar um novo projeto no Microsoft Office Project. Uma dica importante é que também é possível usar esta guia para inserir tarefas, atribuir recursos, rastrear o andamento e relatar o status do projeto. Vamos conhecer a barra de menus que se encontra na parte superior do programa? Para começar, leve o cursor até o menu chamado Editar e dê um clique. No menu Editar, podemos vincular tarefas ou não, dividir uma tarefa, localizar e substituir textos, colar, copiar e recortar células, dentre outros recursos. Observe que temos as teclas de atalho ao lado de algumas opções, para assim facilitar o acesso a elas. Vamos visualizar as opções do menu Inserir? Então, leve o cursor até ele e dê um clique. Ok, no menu Inserir, podemos incluir uma tarefa, um projeto, um novo recurso, um desenho, um hiperlink, dentre outras opções. Vamos ver o próximo menu da barra? Para isso, leve o cursor até o chamado Formatar e dê um clique sobre ele. Ok, no menu Inserir, podemos incluir uma tarefa, um projeto, um novo recurso, um desenho, um hiperlink. Perfeito! No menu Formatar, o usuário pode alterar a fonte utilizada na tarefa ou no projeto. Também poderá estar alterando as barras utilizadas no projeto, a escala de tempo, as linhas da grade, dentre outros recursos. Repare também que temos um assistente de gráfico de Gantt. Bom, leve o cursor até a opção Fonte e dê um clique. Muito bem, nesta janela podemos alterar a fonte utilizada no projeto, dentre outras opções. Vamos ver as opções para se alterar as barras do projeto? Primeiramente, feche a janela Fonte, dando um clique sobre o botão Cancelar. Agora clique novamente sobre o menu chamado Formatar. Ok, abriu para você o menu Formatar. Agora, leve o cursor até a opção chamada Estilos de barra e dê um clique.
Na janela chamada Formatar barra, podemos alterar a cor da barra, a forma, o tipo, dentre outras opções. Você poderá também alterar as definições do texto que acompanha a barra. Bom, não iremos alterar nada neste modelo de projeto. Vamos fechar a janela Formatar barra? Para isso, leve o cursor até o botão Cancelar e dê um clique. Vamos ver as opções do menu chamado Ferramentas? Então leve o cursor até este menu e dê um clique. Perfeito! É aberto um menu contendo várias opções. Neste menu podemos verificar a ortografia do texto utilizado no projeto, acessar as opções de autocorreção, visualizar os vínculos entre projetos, importar tarefas do Outlook, atribuir recursos, criar macros, dentre outras opções. Vamos visualizar o próximo menu da barra? Para isso, leve o cursor até o menu chamado Projeto e dê um clique. Ok, no menu Projeto, podemos classificar os dados de A a Z por data, dentre outras formas. Podemos também utilizar vários tipos de filtros, facilitando a procura por algo no projeto. Observe que podemos também adicionar anotações às tarefas. Repare que tem algumas opções que possuem um triângulo na cor preta. Esse triângulo indica que a opção possui um submenu para ser aberto. Bom, leve o cursor até a opção Classificar e deixe o mouse descansar por alguns segundos. Abriu um submenu e nele contém as opções para se classificar o projeto. Repare que podemos classificar por data de início e de término. Podemos também classificar por prioridade, por custo, pelo número da tarefa e por ordem de A a Z. Bom, não iremos alterar a ordem de classificação dos objetos deste projeto modelo. Vamos então para o próximo menu da barra. Leve o cursor até o menu chamado Relatório e dê um clique sobre ele. Ok, neste menu podemos exportar relatórios, utilizando vários tipos de formatos. Vamos exportar para ver como funciona. Para isso, leve o cursor até a opção chamada Relatórios Visuais e dê um clique. Muito bem, abriu a janela chamada Relatórios Visuais. Os relatórios visuais permitem visualizar os dados de um projeto em uma tabela dinâmica no Microsoft Office Excel e em modos de exibição diagrama dinâmico no Microsoft Office Vision Professional 2007. Vamos exibir um relatório? Observe que temos uma lista contendo todos os tipos de relatório deste projeto em aberto. Leve o cursor até o chamado Relatórios de Disponibilidade do Trabalho de Recursos e dê um clique. Você selecionou qual relatório irá exibir. Agora, para confirmar, leve o cursor até o botão Exibir e dê um clique sobre ele. Você selecionou qual relatório irá exibir. Agora, para confirmar, leve o cursor até o botão Exibir e dê um clique sobre ele. Perfeito! Este relatório em sua tela é um gráfico de barras contendo o relatório de disponibilidade restante para os recursos de trabalho. Repare que foi aberto o gráfico no programa Excel, que também faz parte do Microsoft Office. Você poderá salvar esta planilha em uma pasta, guardando assim este relatório. Bom, vamos fechar o relatório de exemplo? Para isso, leve o cursor até o botão Fechar e dê um clique. Abre uma caixa de diálogo perguntando se você deseja salvar as alterações neste arquivo. Bom, este relatório é apenas um exemplo e não iremos utilizá-lo. Então leve o cursor até o botão Não e dê um clique. Vamos conhecer outro menu da barra? Primeiramente, temos que fechar a janela de Relatórios Visuais do Project. Para isso, leve o cursor até o botão Fechar, localizado na parte inferior direita desta janela, e dê um clique. Ok, o próximo menu que iremos conhecer é o menu chamado Colaborar. Vamos acessá-lo? Leve o cursor até ele e dê um clique. Ok,
No menu Colaborar, podemos solicitar informações sobre o andamento do projeto, atualizar o projeto, visualizar os riscos e questões e emitir um relatório de status do projeto. Vamos ver as opções do próximo menu da barra? Para isso, leve o cursor até o menu chamado Janela e dê um clique. Muito bem, neste menu temos opções para se abrir uma nova janela: organizar, dividir e ocultar. A opção Dividir permite que você visualize as informações do projeto de duas maneiras diferentes ao mesmo tempo. A opção Organizar Tudo, o usuário poderá organizar a área de trabalho do project, caso tenha mais de um projeto em aberto. E a opção Ocultar é utilizada simplesmente para ocultar o projeto selecionado. Vamos conhecer o último menu da barra? Para isso, leve o cursor até o menu chamado Ajuda e dê um clique. Ótimo! Neste menu temos as informações sobre a ativação do programa, sobre a declaração de privacidade e também informações sobre o project. Podemos também visualizar as opções dos comentários dos clientes, além de acessar a ajuda do Microsoft Office Project. Observe que para acessar a ajuda, podemos utilizar a tecla de atalho F1. Bom, vamos acessar a ajuda? Então leve o cursor até a primeira opção deste menu que se abriu e dê um clique. Esta é a janela de ajuda do Microsoft Office Project. Podemos utilizá-la para tirar dúvidas, aprender novos recursos, visualizar instruções, dentre outras funcionalidades. Ela possui na parte superior uma barra de navegação, onde podemos também pesquisar por algo ou até mesmo acessar através de índices. Observe que temos um índice chamado Criando um Projeto. Vamos clicar para ver o que ocorre? Então leve o cursor até este índice e dê um clique. Ótimo! Assim são abertos tópicos referentes ao índice que foi escolhido anteriormente. Podemos utilizar a ajuda do Office para darmos início à criação de um novo projeto, ou até mesmo para aprender recursos avançados. Vamos visualizar um dos tópicos? Para isso, leve o cursor até o segundo, contando de cima para baixo, e dê um clique. Assim é aberto um tutorial passo a passo, com instruções simples de como se cria um novo projeto. Vamos rolar a tela de ajuda para visualizar o tutorial por inteiro? Para isso, leve o cursor até a barra de rolagem vertical. Clique, segure e arraste para baixo. Depois, solte o botão do mouse. Observe que em apenas 3 passos, podemos criar um novo projeto em branco. Então, sempre que tiver alguma dúvida, você poderá acessar a ajuda do programa para tirar suas dúvidas e até mesmo aprimorar seus conhecimentos sobre o project. Bom, vamos conhecer outros recursos do programa? Para isso, feche a janela de ajuda, dando um clique sobre o botão Fechar. Perfeito! Acabamos de conhecer todos os menus da barra superior. Agora iremos conhecer alguns dos botões que fazem parte da barra de ferramentas. Essa barra está localizada abaixo da barra de menus, e nela possui os botões para criar, salvar, abrir e imprimir projetos. Observe que temos um botão representado por uma corrente, localizado no centro da barra de ferramentas. Leve o cursor até ele e deixe o mouse descansar por alguns segundos. Perfeito! Acabamos de conhecer todos os menus da barra superior. Este botão é utilizado para vincular tarefas no project. Ao lado temos um botão de uma corrente dividida, que é utilizada para desvincular as tarefas selecionadas. Bom, a vinculação de tarefas no project pode ajudar a economizar tempo ao gerenciar um projeto. Ela cria um plano baseado na sequência e nas dependências, sem considerar datas específicas. Assim, quando realizar alterações, o projeto será ajustado de acordo com o cronograma, preservando as relações entre as tarefas. Vamos ver outro botão? Leve o cursor até o botão ao lado do que é representado por uma corrente dividida e deixe o mouse descansar por alguns segundos. Muito bem, este botão é conhecido como Dividir Tarefa. Caso seja necessário interromper o trabalho em uma tarefa, você poderá estar dividindo-a de modo que parte dela seja iniciada mais tarde no cronograma.
Vamos ver para que serve o próximo botão da barra de ferramentas? Então leve o cursor até ele e dê um clique. Nesta janela podemos inserir, analisar ou alterar informações básicas sobre a tarefa selecionada. Observe que temos guias de navegação facilitando o acesso aos recursos básicos da tarefa selecionada. Na guia geral, o usuário poderá alterar o nome, a duração, a porcentagem de conclusão, dentre outras informações. Vamos visualizar a guia Recursos? Então leve o cursor até ele e dê um clique. Ótimo! Na guia Recursos, temos as informações gerais sobre a tarefa selecionada. Temos também uma tabela contendo os recursos que foram aplicados à tarefa. Bom, vamos visualizar a próxima guia? Então leve o cursor até a guia chamada Avançado e dê um clique. Nesta guia podemos inserir um prazo para a tarefa, caso deseje ser avisado sobre as datas limites perdidas. Podemos também alterar a restrição na tarefa para afetar datas agendadas, especificar o calendário de tarefas, dentre outros recursos. Repare que temos um botão chamado Ajuda, localizado no canto inferior esquerdo da janela. Caso tenha alguma dúvida, poderá estar utilizando este recurso para visualizar as informações referentes a esta guia. Vamos passar para a próxima guia? Então leve o cursor até a guia chamada Anotações e dê um clique. Perfeito! Nesta guia podemos inserir ou analisar as anotações para a tarefa que se encontra selecionada. Para inserir uma nova anotação, basta digitar neste quadrado em branco. Vamos então inserir algo? Para começar, leve o cursor até a área em branco e dê um clique para digitar. Ok, agora digite a palavra teste e, quando terminar, clique sobre o botão Centralizar da barra de formatação. Vamos confirmar e inserir esta nova anotação? Para isso, leve o cursor até o botão OK e dê um clique. Muito bem, repare que apareceu o ícone de uma folha na cor amarela, no lado do nome da tarefa selecionada. Este ícone representa que existe uma anotação na tarefa selecionada. Leve o cursor até este ícone e deixe o mouse descansar por alguns segundos. Ok, veja que assim é aberta uma janela na cor amarela, e nela contém a anotação que havíamos inserido anteriormente. Bom, repare que temos um botão ao lado das tarefas, representado pelo sinal de menos. Este botão é utilizado para reduzir ou expandir uma tarefa. Vamos utilizá-lo para ver como funciona? Para isso, leve o cursor até o botão da segunda tarefa e dê um clique. A segunda tarefa chama-se Selecionar Equipe de Análise. Ótimo! Assim, a tarefa foi reduzida corretamente. Observe que agora o botão está representado pelo sinal de mais. Isto indica que podemos expandir a tarefa selecionada no momento. Bom, vamos conhecer outro botão da barra de ferramentas? Para isso, leve o cursor até o botão representado pelo sinal de menos, na cor azul, localizado na parte superior direita do programa, e deixe o mouse descansar por alguns segundos. Ok, este botão tem a mesma função dos botões que se localizam ao lado das tarefas, que é de reduzir ou expandir as tarefas. Vamos então expandir a tarefa selecionada? Para isso, leve o cursor até a barra de ferramentas e dê um clique sobre o botão representado pelo sinal de mais, na cor azul. Perfeito! Veja que a tarefa foi expandida novamente. Vamos agora conhecer outro botão da barra de ferramentas? Para isso, leve o cursor até a caixa seletora, chamada Agrupar por, e dê um clique. No momento, esta caixa está com a opção Nenhum Grupo selecionada. Você pode usar a caixa seletora Agrupar por para agrupar tarefas ou recursos de acordo com um critério. A ação Agrupar também permite exibir informações resumidas sobre recursos e atribuições, no modo de exibição de planilha. Vamos selecionar um dos modos? Então, neste menu suspenso que se abriu, leve o cursor até a opção chamada Duração e dê um clique. Observe que o modo de exibição foi alterado. Você pode escolher o modo que mais irá lhe atender, na visualização do projeto. Bom, vamos retornar para o modo anterior? Então leve o cursor até a caixa seletora Agrupar por e dê um clique. Ok, no menu suspenso que se abriu, leve o cursor até a opção chamada Nenhum Grupo e dê um clique.
Agora iremos conhecer os modos de exibição da Microsoft Office Project. Para isso, na barra de modos, localizado à esquerda, leve o cursor até o modo chamado Calendário e dê um clique. Muito bem, um lembrete é que os modos de visualização do Project incluem formatos tradicionais de gerenciamento de projetos, bem como formatos especializados para entrada de dados e sua exibição. Os usuários podem utilizar os modos que vêm por padrão ou personalizar um novo. Este modo em sua tela é o Calendário. Ele é usado para determinar a disponibilidade dos recursos, podendo assim ter uma visão mais organizada do projeto. Observe que no momento estamos no mês de janeiro. Vamos alterar o mês? Para isso, leve o cursor até a seta apontando para a direita, localizada ao lado da palavra janeiro. Ok, assim, ao alterar entre um mês e outro, foi alterado também o calendário, mostrando as tarefas de acordo com o mês selecionado. Bom, vamos ver outro modo de visualização? Então leve o cursor até o modo chamado Diagrama de Rede e dê um clique. Ótimo! Neste modo de visualização é exibido um fluxograma. Nele são exibidas as tarefas em caixas ou nós. As linhas entre os nós representam elos entre as tarefas sucessoras e predecessoras. Cada nó exibe 5 campos de informação, pertinente à tarefa selecionada. Bom, vamos conhecer o próximo modo? Então, na barra de modos, leve o cursor até o chamado de Gantt de controle e dê um clique. Neste gráfico são exibidas as tarefas e as informações delas em uma planilha. Temos também um gráfico mostrando uma linha de base e barras de Gantt agendadas para cada tarefa. Este modo é utilizado para comparar o cronograma de linha de base com o cronograma real. Bom, vamos acessar outro modo de visualização? Para isso, na barra de modos, leve o cursor até o chamado de Uso da tarefa e dê um clique. Muito bem, repare que pulamos o gráfico de Gantt, pois falamos dele no começo da aula. Bom, estamos agora no modo de visualização chamado Uso da tarefa. Neste modo, no lado esquerdo, são listadas as tarefas com os recursos atribuídos abaixo dela. Na parte da planilha, informações como trabalho ou custos para o recurso e a atribuição são listados de acordo com a escala de tempo. Por exemplo, por dia ou mês. Vamos conhecer o próximo modo? Leve o cursor até o chamado de Gráfico de Recursos e dê um clique. Neste modo, podemos exibir a alocação de recursos, o custo ou o trabalho ao longo do tempo para um único recurso ou grupo de recursos. As informações são exibidas em um formato de gráfico de colunas. Quando usado em combinações com outros modos de exibição, o modo de exibição gráfico de recursos pode ser muito útil para localizar superlocações de recursos. Vamos conhecer o próximo modo? Então leve o cursor até o chamado de Planilha de Recursos. Ótimo! No modo de visualização chamado Plano de Recursos, o usuário poderá inserir, editar e revisar as informações dos recursos em um formato de planilha. Vamos conhecer o próximo modo? Então leve o cursor até o chamado de Uso dos Recursos e dê um clique. Neste modo, no lado esquerdo, é listado cada recurso com todas as atribuições de tarefas associadas abaixo dele. Na parte da planilha, informações como trabalho ou custos para o recurso e a atribuição são listados de acordo com a escala de tempo. Por exemplo, por semana ou mês. Repare que na barra de modos temos uma seta apontando para baixo, indicando que há mais tipos de modo de exibição. Então leve o cursor até este botão que possui uma seta apontando para baixo e dê um clique. Esta última opção listada na barra de modos é utilizada para se personalizar um modo de visualização ou utilizar outros. Bom, vamos agora ver como fazemos para desativar a barra de modos. Para começar, leve o cursor até o menu chamado Exibir e dê um clique. Ok, observe que temos uma opção chamada Barra de Modos e que ela está ativa no momento. Para desativar, leve o cursor até esta opção e dê um clique. Ok, observe que temos uma opção chamada Barra de Modos
e que ela está ativa no momento. Para desativar, leve o cursor até esta opção e dê um clique. Muito bem, repare que foi fechada a barra de modos. Vamos ver como alternamos entre os principais modos sem utilizar a barra? Para isso, leve o cursor até o menu Exibir e dê um clique. Perfeito! Observe que no menu que se abriu, temos alguns modos de visualização. Bom, vamos utilizar o modo chamado Gráfico de Gantt? Então, leve o cursor até ele e dê um clique. Ótimo! Vamos agora ver como alteramos a duração de uma das tarefas? Repare que no lado esquerdo do modo de visualização, temos uma planilha contendo 3 colunas. A primeira indica se a tarefa possui ou não uma anotação. A segunda coluna é o nome da tarefa e a terceira indica a duração. Vamos alterar a duração da linha de número 1? Então leve o cursor até o campo Duração, da tarefa chamada Leia a observação para obter, e dê um clique. Ok, no momento esta tarefa não tem duração, pois está com o número 0 de dias. Vamos alterar? Para isso, você poderá utilizar as setas que possui no campo Duração, ou acessar as informações sobre a tarefa selecionada. Vamos acessar as informações? Para isso, leve o cursor até a duração, que se encontra selecionada, e dê um duplo clique. Ok. Abre uma janela contendo as informações referentes à tarefa selecionada. Repare que temos um campo chamado Duração. Vamos alterar esta data? Repare que temos 2 pequenos botões no campo Duração. Um contendo uma seta apontando para cima e outro com uma apontando para baixo. Para aumentar o número, você deverá clicar sobre a seta para cima. Então leve o cursor até este botão e dê um clique para adicionar um dia. Muito bem, agora esta tarefa possui um dia de duração. Vamos adicionar mais um? Então clique sobre o botão representado por uma seta apontando para cima, localizada no campo Duração. Ótimo! Agora a tarefa possui 2 dias de duração. Bom, vamos deixar o restante das informações como está? Então clique sobre o botão OK para confirmar as alterações realizadas sobre a tarefa. Ok, observe que no gráfico foi adicionado uma barra, indicando que esta tarefa possui 2 dias de duração. Repare que a tarefa se encontra selecionada no momento. Vamos então excluí-la? Para isso, leve o cursor até o menu chamado Editar e dê um clique. Abre o menu Editar e nele temos opções para copiar, colar, recortar e excluir a tarefa selecionada. Nós vamos excluí-la, correto? Então leve o cursor até a opção chamada Excluir tarefa e dê um clique. Muito bem, observe que foi excluída corretamente a tarefa que se encontrava selecionada. Vamos agora adicionar uma nova tarefa? Para começar, leve o cursor até o menu chamado Inserir e dê um clique. Neste menu que se abriu, leve o cursor até a opção chamada Nova Tarefa e dê um clique. Ótimo! Foi adicionada uma nova tarefa em branco. Ao clicar para adicionar uma tarefa, ela será inserida sempre acima da que estava selecionada anteriormente. Bom, vamos definir as informações desta nova tarefa? Para começar, leve o cursor até a coluna do nome dela e dê um clique para digitar. Digite a palavra Planejamento e, quando terminar, pressione a tecla Enter. Perfeito! Foi adicionada então uma nova tarefa. Observe que, por padrão, o Project estimou a duração desta nova tarefa em 1 dia. Na segunda aula do curso, iremos aprender a modificar as barras, alterar as tarefas, dentre outros recursos do programa. Bom, vamos salvar este projeto em aberto? Então, para isso, leve o cursor até a barra de ferramentas e dê um clique sobre o botão Salvar. Este botão está representado por um disquete na cor azul. Ok, é apresentada a janela chamada Salvar Como. Nela podemos definir o local, o nome e o formato do projeto a ser salvo. Bom,
Deixe com o nome de exemplo e clique sobre o botão Salvar para continuar. Muito bem, você salvou este projeto que está aberto no momento. Vamos agora ver como iniciamos um novo projeto. Para começar, leve o cursor até o menu chamado Arquivo e dê um clique sobre ele. Ok, você poderá acessar a opção Novo na barra de ferramentas ou através deste menu. Bom, leve o cursor até a primeira opção, que é a opção Novo, e dê um clique. Perfeito! É aberto no lado esquerdo do programa o painel chamado Novo Projeto. Nele podemos criar um novo totalmente vazio, com base em um já existente, ou a partir de um modelo. Vamos visualizar os modelos existentes no computador? Então, neste painel, leve o cursor até a opção chamada No Computador e dê um clique. Ok, veja que temos duas guias, uma indicando que podemos criar um projeto vazio, e a outra a partir de modelos do Project. Leve o cursor até a guia chamada Modelos do Project e dê um clique. Ok, lembrando que esses modelos são úteis para padronizar a aparência de arquivos gerados pelo Project, em uma equipe ou dentro de uma empresa. Vamos abrir um? Para isso, leve o cursor até o chamado de Construção Comercial e dê um clique. Observe que temos um modelo bem complexo sobre o projeto de uma construção comercial. Bom, vamos fechar o Project? Para isso, leve o cursor até o botão Fechar, localizado na parte superior direita do programa, e dê um clique. Abre para você uma caixa de diálogo perguntando se você deseja salvar as alterações realizadas neste modelo que acabamos de abrir. Bom, não iremos utilizar este projeto, então leve o cursor até o botão Não e dê um clique. Muito bem, você fechou o Project 2007 corretamente. Antes de encerrarmos a nossa primeira aula, vamos conhecer duas extensões que são utilizadas no Project e também visualizar o projeto que salvamos. Para começar, leve o cursor até o botão Iniciar e dê um clique. Agora leve o cursor até a pasta Documentos e dê um clique. Observe que temos a pasta chamada Exemplos em sua tela. Vamos abri-la? Para isso, leve o cursor até ela e dê um duplo clique. Temos dois tipos de arquivos utilizados no Project. O primeiro, que possui a extensão .mpp. É a extensão padrão de arquivos do Project. A segunda, que possui a extensão .mpt. São os arquivos modelos do programa, que não podem ser salvos. Servem apenas de modelo para a criação de um novo projeto. Bom, assim, chegamos ao final da nossa primeira aula do curso. Antes de sair, leve o cursor até o botão Fechar da pasta Exemplos e dê um clique.